Olá, amigos. Hoje eu gostaria de falar com vocês acerca de uma questão muito importante que é o aprendizado do inglês através dos sons. Eu quero dizer com isso, dando uma atenção maior ao listening, dando uma atenção maior ao que a gente escuta. Muita gente, quando começa a aprender o idioma, foca muito na letra, nas palavras. Isso é um erro, por quê? Porque primeiro a gente aprende os sons de um idioma e depois a forma escrita, né, a gramática, as palavras. Se você for pensar sobre isso, quando você era criança, você aprendeu a falar primeiro, a se expressar primeiro no idioma, através dos sons que você ia gravando na sua mente, e só posteriormente é que você foi aprender a forma escrita. Então, o que são as palavras? As palavras escritas são formas de definirmos os sons. Se você pensar até o som dos animais, né, o cachorro, o latido de um cachorro, por exemplo, tem a sua forma escrita, que seria au au, né? O gato tem a sua forma escrita também, o som que o gato emite tem a sua forma que é o miau. Enfim, então palavras escritas são formas da gente definir os sons, são forma da gente registrar de maneira visual os sons. É muito útil, ajuda bastante, mas a priori, a princípio, a gente deseja aprender os sons. Essa é a razão pela qual muitas pessoas, quando estão aprendendo o idioma ou falando o idioma, falam esse idioma como se fossem robôs, né? Falam como robozinhos. Por quê? Porque as pessoas aprenderam pelas palavras. E as palavras são sistemáticas mesmo. Elas são metódicas. Então você acaba se tornando meio que robozinho porque você fala muito baseado no que você lê. Então a sugestão que se tem a dar nesse caso é que você ouça muito. Você precisa ouvir duas, três, quatro, cinco vezes mais do que você lê, do que você enxerga, porque no final de tudo o idioma é isso, é som, né? A linguagem é som. A linguagem é você registrar o maior número possível de sons na sua mente. Não somente o som vazio, né? O som é acompanhado de uma ideia também. Então você tem que aprender os sons, estar com seus ouvidos prontos a reconhecerem os sons e também a atribuir a esses sons as ideias. No começo, quando você começa a praticar o listening, você ouve muitos sons, até aprende a reconhecer os sons, mas você ainda não consegue chamar automaticamente a ideia que esse som traz. Então, você ouve um som, você reconhece aquele som no idioma, mas a ideia não acompanha automaticamente. Você tem que pensar um pouco até que o significado do som venha à sua mente. Isso é natural, é o processo de automatização, tá? Então você vai ter que se habituar bastante ao som. Quanto mais você se habituar ao som, mais rapidamente as palavras, ou as ideias que estão por trás desses sons vão chegando até você. Bom, então é isso. Foque no som. O som sempre traz uma ideia consigo. Aprender inglês só ouvindo é difícil, mas é o meio mais eficiente. É o meio mais eficiente porque é o meio que você vai aprender a falar de forma mais natural. É o meio que você vai aprender a falar da forma mais próxima ao original. Sem essa questão de falar igual nativo, eu não me importo com isso, tá? Não me importo em falar inglês igual ao americano, porque eu não quero ser americano, não quero ser britânico, eu só quero falar o idioma. Então eu não me preocupo em ter sotaque, eu não me preocupo em ter a minha personalidade brasileira quando eu estiver me expressando no idioma que eu estou aprendendo. Mas essa dica é poderosa. O som é o seu objetivo. Aprender o som, se envolver com o som. Então, vamos definir as coisas assim: som, ideia, palavra. Aprenda em primeiro lugar o som, em segundo lugar a ideia e em terceiro lugar a palavra. Essa é a minha dica para você, não é uma regra também, né? Só uma dica que eu estou compartilhando. E eu acredito que por esse caminho você vai conseguir aprender inglês mais rápido, você vai conseguir aprender inglês melhor e você vai desenvolver a sua habilidade de compreensão do inglês e de fala do inglês muito mais rápido, tá bom? Então essa é a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Obrigado.